Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da SIM para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2024. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia, ri.sim.com.br. A apresentação também estará disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo à videoconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da SIM e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nessa videoconferência o senhor Tiago Muramatsu, diretor-presidente da SIM, e o senhor Hector Leitão, diretor financeiro e de relações com investidores da companhia. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Tiago Muramatsu, que dará início à apresentação. Por favor, Tiago, pode prosseguir. Bom dia a todos, obrigado por participar da nossa teleconferência. Para iniciar, a gente vai aqui para as realizações do terceiro TRI, né? Foi um TRI com menos atividade de negócio, mas também teve algumas atividades internas aqui importantes da gente compartilhar com vocês. Começando pelo pré-pagamento da 13ª debênture, que foi algo que a gente já tinha dito que ia fazer, né? Um pouco de redução da alavancagem com o caixa recebido da transação da venda parcial dos nossos shoppings. Então, a gente pré-pagou aqui a segunda série no valor total de 160 milhões e 700. E a gente fez em setembro a distribuição aí de 440 milhões em dividendos, já considerando o lucro da operação que a gente fez aí da venda parcial dos shoppings. Pós aqui o fechamento desse terceiro trimestre, a gente aprovou a redução de capital em 560 milhões, então vai perfazer aí um total entre dividendos e redução de capital, a gente vai devolver para os acionistas aí R$ 1 bilhão. Além disso, a gente anunciou agora, no final de outubro, a conclusão aqui, a assinatura da venda do Brasília Machado. É algo que a gente tinha anunciado já no segundo trimestre, e a gente concluiu agora a assinatura dessa transação. É uma transação de 32 milhões e meio, em que a gente está vendendo um edifício, a nossa participação num edifício classe B, aí que estava com quase 100% de vacância. Aqui demonstrando um pouco aqui do fluxo da transação que a gente concluiu em junho, né? Então, a gente recebeu até o fechamento 941 milhões, sendo que parte disso, 300 milhões foi sinal e o restante foi o pagamento aí na data do fechamento. Como impostos e despesas dessa transação, a gente gastou aproximadamente 70 milhões de reais, e a gente tem mais duas parcelas a receber, uma de 359 que será paga em dezembro de 24 e uma de 550 que será paga em dezembro de 25. Ambas parcelas são corrigidas por CDI. E aqui, voltando aqui, como eu já tinha dito, né, da distribuição de valores aos acionistas, né, devolução aqui de valores, a gente já distribuiu 440 milhões em dividendo no dia 2 de setembro, e a gente tem uma redução de capital que a gente ainda está no prazo de oposição dos credores, né, que se finaliza em dezembro, daqui acho que 2 ou 3 semanas, com a data de pagamento prevista aí até o final desse ano. E aí mostrando um pouco também do trabalho que a gente fez de ROE, né, o retorno sobre o equity, nesses últimos 12 meses, deu um retorno de quase 30%, e foi um dos melhores retornos aí que a gente tem na Bolsa de Valores nesses últimos 12 meses, né, com duas distribuições de dividendo e redução de capital aí com yields acima de 50, com dividend yields acima de 50%. Entrando agora um pouquinho no operacional, começando pelos shoppings,
A gente finalizou o trimestre aí com uma taxa de ocupação de 93,4. Tem um impacto grande aqui de uma vacância no Gran Plaza, que ela é bem relevante, mas a gente já está em discussão de minuta no próximo trimestre. Muito provavelmente a gente já vai ver esse número mais próximo aí do que estava no terceiro TRI de 23. De ocupação financeira, por outro lado, né, como a área que está vaga é uma área grande e aí com aluguel por metro quadrado inferior a uma loja satélite padrão, a gente finalizou com uma ocupação financeira aí de 95%. E aí a expectativa também, com a assinatura desse contrato, é que a gente aí consiga ultrapassar esses 95% de ocupação no nossos shoppings. Falando um pouquinho de venda, né, mostrando aqui um pouco da composição de venda, a gente terminou o trimestre com um total de 724 milhões em vendas, é um crescimento em cima do terceiro TRI de 23 de 4,2%, sendo que disso, metade praticamente foi de substituições de loja, né? Então, aí mostrando um pouco do que a gente tem feito, o trabalho de qualificação do nosso mix, de uma forma geral. E teve 20 milhões aí, que foi um crescimento de vendas de mesma loja, que significou o crescimento nesse trimestre de 3,2%. Em contrapartida, os aluguéis de mesmas lojas, a gente subiu aí, saiu de um crescimento quase zero do segundo TRI de 24 para um crescimento de 2,7% no terceiro TRI. Olhando um pouco para edifícios, e aqui já desconsiderando, né, eu falei aqui da transação do Brasílio Machado, a gente finalizou o trimestre com ele, mas agora a gente já concluiu aqui a venda. A gente finaliza com 93,2%, né, dado que a vacância dele era bem representativa, ele é quase 100% vago, né, então, considerando esse ativo dentro do nosso portfólio, quase 83%, quando a gente expurga o efeito dele do nosso portfólio, a gente vai para 93,2%, e com uma ocupação financeira aí também um pouco mais alta, em 84%. E para finalizar aqui a parte operacional, né, a gente tem aí o nosso galpão CLD, que está ainda com um desenvolvimento parcialmente concluído, né, então com a primeira fase entregue. Essa primeira fase aí, a gente está com uma ocupação física de 72%, assim que finalizou o trimestre, mas de lá para cá a gente já tem três negociações já em discussão de minuta que vão ser suficientes aí para a gente conseguir finalizar o ano com 100% de ocupação desse ativo. Agora eu vou passar para o Hector falar um pouco sobre o desempenho financeiro. Bom, bom dia a todos. Obrigado aí pela presença de todos no nosso call de resultados. Eu começo aqui a falar do NOI das mesmas propriedades, né, já que a gente teve um desinvestimento importante no tri passado. Então, quis trazer aqui um pouco como é que está a performance das mesmas propriedades, né, ajustando as participações no trimestre do ano anterior. A gente vê que houve um crescimento de quase 2,5% no total de NOI. A gente alcançou 22 milhões no terceiro trimestre. E no acumulado do ano, a gente tem um crescimento de 9,7%, com 65 milhões versus 59,3 dos 9 meses do ano anterior. Abrindo um pouco entre as unidades de negócio, em shopping, a gente tem um crescimento de 4% e 10,6% acumulado no ano. E escritório foi o que penalizou o nosso crescimento de NOI no trimestre, não foi, acho que é um resultado pontual aqui do trimestre, a gente está crescendo quase 7% no ano, e no trimestre aqui a gente teve uma queda de 3%, que foi alguns efeitos contábeis aqui de carências e linearizações que a gente acruou aqui nesse trimestre por conta de alguma desocupação nos nossos empreendimentos, mas que a tendência aqui é a gente seguir um crescimento acima da inflação em escritórios também. Olhando os resultados, e aqui não tem nenhum ajuste de participação, né? Olhando o EBITDA ajustado do trimestre, aqui acho que é importante destacar que a gente teve
bastante ajuste por conta da venda mesmo do trimestre anterior. Em especial em duas linhas, né? A linha de resultado financeiro, a gente tirou todo o efeito positivo da correção monetária das parcelas de dezembro 24 e 25. Então, tem uma penalização aqui no ajustado para manter o nosso critério aqui de tirar os efeitos de venda. E também, acima do resultado financeiro, né, em receitas e outras receitas e despesas operacionais, a gente tem um ajuste positivo agora por conta do AVP, que é um ajuste de valor presente das mesmas parcelas. Então, no net aqui a gente tem um ajuste importante no nosso lucro líquido por conta da venda. Então, partindo para os números aqui, a gente fechou o trimestre em 18 milhões em EBITDA ajustado, uma queda aqui de 58%. É uma queda esperada que a gente já comentou no trimestre passado. O nosso EBITDA recorrente deve ficar em torno de 20 milhões. Então, aqui a gente teve uma penalização maior nesse TRI de PDD, que nos últimos trimestres a gente apresentou um número, às vezes, até positivo. E essa PDD vai se reverter no próximo trimestre, porque a gente recebeu a maior parte dessa PDD era de um inquilino e a gente acabou recebendo em outubro. Então, vai haver alguma reversão de PDD no próximo trimestre. No acumulado do ano, a gente fechou com 95,6 milhões, uma queda de 22,9, pelas mesmas razões que eu expliquei aqui da venda de participação. Falando de lucro, a gente teve um crescimento de 10% em relação ao tri anterior, fechamos com 6 milhões, e aqui, apesar dos ajustes, o resultado financeiro foi bem superior que o ano passado, por conta do caixa líquido positivo em boa parte do trimestre, né? E pós-distribuição de dividendo, a gente ficou com uma dívida líquida de 300 milhões, que também é inferior ao que a gente vinha apresentando no ano anterior. No acumulado do ano, a gente tem 16 milhões de lucro líquido ajustado versus 700 mil de prejuízo no ano passado. E de FFO, a gente no trimestre tem uma queda de 40%, com 9 milhões de FFO, e no acumulado do ano, 35 milhões, um crescimento de 30%. Então, basicamente, as quedas que a gente vê aqui é ajuste de portfólio, por outro lado, um resultado financeiro melhor, né, um balanço mais desalavancado, a gente tem um lucro líquido melhor. Embaixo aqui, na parte de baixo do gráfico de EBITDA e lucro líquido, a gente mostra aqui sem o efeito das vendas, né, destaque aqui para os acumulados, né, o EBITDA a gente alcançou 650 milhões no acumulado do ano e 486 milhões de lucro líquido. Falando de alavancagem, o trimestre a gente encerrou com 888 milhões de dívida bruta e 323 de dívida líquida. Isso representa 2 vezes o nosso EBITDA dos últimos 12 meses. Então, a gente vinha apresentando, antes da transação, uma alavancagem próxima de 5 vezes. A gente foi para um caixa líquido no segundo tri, por conta do recebimento. Depois da distribuição, a gente volta aqui a ter uma dívida líquida próxima de 2 vezes. E aí, olhando pós-recebimento das parcelas da transação e pagamento de redução de capital, isso em dezembro 25, a gente vislumbra aqui uma dívida líquida próxima de zero. Então, a gente já estava com caixa confortável aqui, com perfil de dívida bem confortável, e agora mais ainda a gente tem uma opcionalidade grande aqui de ou continuar distribuindo mais dividendo ou ter algum reinvestimento, né, com esse caixa que a gente tem na mão. E aí, por fim, a gente vê um pouco do cronograma de amortizações. A gente também bem equacionado aqui em relação às torres aqui de amortização. A gente tem 120 milhões no ano que vem, 134 em 26, 27 a mesma coisa, e em 28 a gente tem uma amortização mais expressiva de 400 milhões, que dá bastante tempo para a gente aqui realavancar e equacionar essa amortização. Então, a gente tem um conforto bem interessante aqui em relação à gestão de caixa e dívida.
E aí de indexadores, a gente tem praticamente meio a meio dívida em CDI e em PCA, né, com um custo bem interessante, um spread de 1,3 em CDI e de 6,5 de PCA. E da minha parte eu encerro aqui, vamos para as perguntas e respostas. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, pressione o botão Levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando em Abaixar a mão. Caso deseje fazer uma pergunta por escrito, por favor, digite sua pergunta no campo Q&A, seguido de seu nome e sua companhia. Nossa primeira pergunta vem do senhor Elvis Credendio, do BTG Pactual. Por favor, Elvis, pode prosseguir, seu microfone já está liberado. Bom dia, pessoal. Uma pergunta só aqui do meu lado, né, sobre a alocação de capital. Você tem um movimento grande agora, né, de retorno de capital para os acionistas, com a redução de capital aprovada, né? Mas a alavancagem da companhia parece ficar ainda baixa, mesmo após essa redução de capital, os recebimentos relacionados à vendas de ativos, né? Por outro lado, até saiu, né, noticiário aí que a companhia avaliou a compra dos shoppings da Brookfield, vendeu, né, o Brasílio Machado. Então, eu queria entender como que vocês estão pensando mesmo a médio prazo a alocação de capital da companhia, né? Se de repente dá para esperar uma alavancagem um pouquinho maior, alguns investimentos ou mesmo mais retorno para o acionista. É isso. Obrigado. Fala, Elvis, bom dia, tudo bem? É, Na verdade, assim, a gente vai ficar com um nível de alavancagem baixo, né? E acho que é um pouco do nosso objetivo aqui mesmo. A gente tem o desenvolvimento do Série D que ainda está assim, na segunda fase de quatro, né? Então tem uma exposição de caixa ainda para acontecer nos próximos 1 ano e meio, mais ou menos, né? Então parte do caixa ele vai ser utilizado para isso. A gente tem um vencimento grande, até o Hector acabou de mostrar, né, em 28. Mas, além disso, a gente gostaria de deixar um espaço para investimentos de oportunidade, né? Então, quando a gente acaba, ultimamente, né, tem cruzado com bastante oportunidade, então a gente está olhando aí algumas coisas e a gente gostaria de deixar reservado um espaço mesmo aí, pelo menos nos próximos 12 meses, até o final do ano que vem aí, para entender se a gente consegue achar algo oportunístico. Acho que o momento ele pode ser interessante aí nos próximos meses, né? Dado que fundo imobiliário vai ter uma restrição maior para captação, a gente com uma posição de estrutura de capital bem equilibrada, com acesso a crédito, então pode ser que surjam algumas oportunidades aí nesses próximos 12 meses, né? Então, a ideia é isso, e aí daqui 12 meses a gente rediscute novamente aí se a gente acha que tem mais espaço para devolver mais alguma coisa para os acionistas. Claro, Thiago, obrigado. Bom dia. Valeu. Lembrando que para fazer perguntas, basta pressionar o botão Levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando em Abaixar a mão. Caso deseje fazer uma pergunta por escrito, por favor, digite sua pergunta no campo Q&A, seguido de seu nome e sua companhia. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nossa próxima pergunta vem do senhor Marcos Barroso. Ele diz: Olá, bom dia e obrigada por pegar minhas perguntas. 1. Para quem investir na SIM nos preços de hoje, ou seja, após vendas de propriedades em 2024, qual a tese de geração de valor para 2025 e para o longo prazo? Bom, eu sei que tem duas perguntas aqui, deixa eu começar pela primeira, né? Então, assim, acho que cada investidor aí ele pode ter sua tese de investimento, né? O que eu posso dizer aqui pela SIM, né? Independentemente do momento que você entrar e aí pós-distribuição desse restante aí via redução de capital, ainda vai ter um cap rate implícito muito atrativo, né? Então, até calculado aí por investidores e pelos bancos aí para algo próximo de 15% a expectativa para 2025.
né? A gente não dá nenhum guidance nesse sentido. E a ideia, assim, a gente está com uma companhia com uma alavancagem agora muito baixa, né? Mesmo após a distribuição de dividendo, e a gente tem visto um desempenho operacional dos nossos ativos, não acabou não sendo completamente refletido aí nesse trimestre, mas com uma perspectiva de crescimento interessante aí no próximo ano. A gente tem, com essa transação, uma parcela maior do nosso resultado na prestação de serviço, né, que acaba melhorando um pouco do retorno sobre o capital investido. Então, acho que tem alguns desses componentes aí que eu acho que ajudam na tese de geração de valor, né? Então, acho que o principal é um cálculo aí de cap rate, mas que vai da forma como cada investidor enxerga e cada investidor tem montado a sua estratégia de investimento. A próxima pergunta também é do senhor Marcos Barroso, seria a segunda parte da pergunta. Ele diz: sobre a participação dos minoritários nos balanços, do valor contábil de propriedades de investimento de mais ou menos 1,7 bi, o que é dos sócios, acionistas sim, versus minoritários e das parcelas a receber da venda dos shoppings? Qual porcentagem fica para os acionistas sim versus minoritários? Obrigada. Bom dia, Marcos, é o Hector aqui respondendo. Obrigado pela pergunta. Sobre o valor contábil, no release você pode ver em torno de 800 milhões. A gente abre o balanço pro forma, então tá lá. E sobre esses valores de parcelas que você comentou, de 360 e 550, isso já é na nossa participação. Então, não considera efeito de sócios aqui, tá? Então, esses valores vão ser integralmente recebidos pela SIM, tá bom? Obrigado. Lembrando que para fazer perguntas, basta pressionar o botão Levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando em Abaixar a mão. Caso deseje fazer uma pergunta por escrito, por favor, digite sua pergunta no campo Q&A, seguido de seu nome e sua companhia. Nossa próxima pergunta vem da senhora Sani Miranda. Ela diz: com o cenário de juros altos e a instabilidade econômica, como vocês estão ajustando a estratégia de aquisição e venda de ativos imobiliários? Existe algum tipo de perfil de ativo que hoje vocês consideram mais atrativo ou, ao contrário, que estão evitando? E em relação ao período de oposição dos credores, existe uma data exata para se findar o prazo? Oi, Sani, tudo bem? Vou começar pela segunda pergunta, que ela é uma resposta um pouco mais direta, né? Existe sim uma data, salvo engano, é dia 2 de dezembro, que finaliza. A gente aí tem o recebimento ainda do caixa da segunda parcela da XP. Então, seria alguma coisa aí que oportunamente, logo que tiver findando um prazo, o nosso RI ele vai divulgar aí via comunicado ou via fato relevante qual será a data de corte, quais serão aí as instruções para o recebimento da redução de capital, tá bom? Sobre a primeira pergunta, é, acho que é um pouquinho do que eu respondi para o Elvis, né? A gente enxerga um cenário aí nos próximos 12 meses com uma redução da atividade de aquisição por parte dos fundos imobiliários, justamente por conta de um cenário de captação mais desafiador, né? E aí eu acho que essa é um pouco da diferença de quando você olha uma empresa de properties versus um fundo imobiliário, né? Além de terem, eu acho que alguns objetivos diferentes em termos de dividendo e crescimento aí por ganho de capital, a gente consegue se posicionar como comprador em um momento em que a gente tem uma dificuldade de captação por parte dos fundos imobiliários, né? Então, acho que podem surgir oportunidades aí a partir disso. Não tem nenhum tipo de ativo especificamente que a gente busca ou que a gente evita. Eu acho que um pouco do nosso trabalho aqui é fazer uma avaliação de oportunidade a oportunidade, né? Entendendo aí quais são os potenciais upsides em cada uma das classes de ativo em que a gente atua, né? Então, a gente tem olhado e tem buscado oportunidades de investimento
onde a gente acha que existe uma possibilidade aí de ganho para os nossos acionistas. E até falando um pouco aqui de desinvestimento, é algo também que a gente fez bastante nos últimos anos e eu acho que a gente fez de uma forma muito bem executada, muito bem sucedida, né? Buscando sempre um valor muito próximo do que a gente acredita e, eventualmente, a gente pode ter aí algum outro movimento de desinvestimento, nada, acho que nada muito relevante, mas é sempre também aí nessa busca de oportunidade de encontrar alguma coisa que faça sentido aqui para os nossos acionistas, né, para vocês de uma forma geral. É isso. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Reinaldo Francisco. Ele diz: Parabéns pelos resultados. Poderiam atualizar a situação das obras no Cidade de São Paulo? Essa pergunta também responde à pergunta do senhor Eduardo Salma. É, Oi, Reinaldo e Eduardo. A gente, um update aí dessa obra, né? A gente ainda não iniciou. Essa obra ela está sendo feita numa área do shopping que é em conjunto com um outro co-condômino. Então a gente está aí trabalhando na parte burocrática para conseguir avançar com essa obra, né? Mas por enquanto a gente não tem aí uma data para início da construção da expansão. É, Acho que a gente viu aqui que tem mais uma pergunta em relação a BL aqui que o pessoal de RI vai responder diretamente para você. Obrigado. Lembrando que para fazer perguntas, basta utilizar o botão levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando em abaixar a mão. Caso deseje fazer uma pergunta por escrito, por favor, digite sua pergunta no campo Q&A, seguido de seu nome e sua companhia. Nossa próxima pergunta vem do senhor Eduardo Grangeiro. Por favor, Eduardo, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Parabéns pelos resultados. Eu queria fazer um follow-up nas perguntas ali sobre alocação de capital, perguntando se vocês têm alguma oportunidade de M&A já sondada ali pela frente. E uma segunda questão um pouco diferente, eu queria entender melhor por que vocês fazem a terceirização da gestão dos estacionamentos, né? Qual que é a estratégia por trás disso? É, Bom dia, Eduardo, tudo bem? Vamos lá. A gente, assim, a gente tem uma relação muito boa com boa parte dos bancos, fundos imobiliários, né, e detentores de propriedades. Então, é, a gente, assim, tem um funil bem grande de oportunidades que aparecem para a gente. Então, a gente está constantemente analisando teses de investimento, né? E a gente tem isso aí como nosso dia a dia. Então, sempre tem alguma coisa em análise, mas eu acho que no curto prazo, nos próximos 2 meses aí, não tem nada que a gente vislumbre encaminhado para ser concluído, né? Então temos análise e discussões, mas nada avançado, somente coisas do dia a dia. E em relação à sua segunda pergunta, né, a empresa que faz a gestão dos nossos estacionamentos é a Park Place e ela é 100% detida por nós. Então, ela só não tem o nosso nome, mas é uma empresa nossa que faz a gestão dos estacionamentos. Ah, tá, entendi. Muito obrigado, senhor Thiago. Ah, Lembrando que para fazer perguntas, basta clicar no botão levantar a mão. Não havendo mais perguntas, a sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao senhor Tiago Muramatsu para que faça as considerações finais da companhia. eu acho que a gente acabou passando aqui por bastante coisa, não só de fatos aí do terceiro trimestre, mas a gente passou aí bastante sobre um pouco de perspectivas que a gente tem, tanto do lado operacional, o lado de alocação de capital, o lado de M&A. Então,
Acho que deu para passar uma boa mensagem aí para todo mundo. E só lembrando que quaisquer dúvidas adicionais aí, o nosso time de RI está à disposição. Obrigado, bom dia a todos. A videoconferência da SIM está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.